Olá, queridos amigos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre algo profundamente especial e transformador, como ouvir a voz de Deus. Se inscreva no nosso canal, deixa seu like de gratidão e fique conosco até o final. Você já sentiu aquela necessidade de se conectar com algo maior? De ouvir uma voz que te guia e consola nos momentos de dificuldade? Hoje vamos explorar como podemos abrir nossos corações e mentes para executar a voz de Deus. Primeiro, precisamos encontrar um momento de paz no meio da correria do dia a dia. Reserve um tempo para você, pode ser de manhã, cedo, ao entardecer, ou qualquer momento em que você possa estar em silêncio. A quietude é essencial. Nessa tranquilidade, começamos a perceber a presença divina. Não é uma voz alta e clara, como a nossa, mas uma sensação sutil, um sussurro no coração. Ler textos sagrados pode nos ajudar a sintonizar com essa voz. As Escrituras estão cheias de palavras inspiradoras que ecoam a sabedoria divina. Permita-se meditar sobre essas palavras, absorvendo cada mensagem com o coração aberto. A oração é a nossa linha direta com Deus. Quando oramos, não estamos apenas falando, mas também ouvindo. Após expressar suas palavras, fique em silêncio por um momento. Muitas vezes a resposta vem no silêncio, como um sentimento de paz, uma nova perspectiva ou uma intuição clara. Deus também fala através das circunstâncias e das pessoas ao nosso redor. Esteja atento aos sinais. Pode ser uma palavra amiga, uma oportunidade inesperada ou até mesmo um desafio que nos faz crescer. E lembre-se, ouvir a voz de Deus muitas vezes nos chama à ação. Quando sentimos a inspiração divina, somos chamados a agir com amor, compaixão e bondade. Permita-se viver com propósito, guiado por essa voz divina. Quando ouvimos e seguimos a voz de Deus, nossa vida se transforma e nos tornamos uma luz no mundo. Acredite, você pode ouvir a voz de Deus. Abra seu coração, esteja presente no momento e deixe a paz divina guiar seus passos. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses detalhes de como ouvir a voz de Deus. A oração é uma forma de comunicação direta com Deus. Após expressar suas preocupações, pedidos e agradecimentos, reserve um tempo para ficar em silêncio e escutar. Encontre um local tranquilo, sente-se confortavelmente e feche os olhos. Faça uma oração sincera e, ao terminar, permaneça em silêncio, prestando atenção às sensações, pensamentos e sentimentos que surgem. Muitas vezes, a resposta de Deus vem em forma de uma intuição ou uma sensação de paz. Ler e meditar nas Escrituras pode abrir nossos corações e mentes para a voz de Deus. A Bíblia contém sabedoria divina, que pode falar diretamente à nossa situação. Escolha um versículo ou passagem bíblica e leia devagar, refletindo sobre cada palavra. Pergunte a si mesmo como aquela mensagem se aplica à sua vida hoje e fique em silêncio, permitindo que Deus revele nossas percepções. Deus fala através da sua criação. A natureza pode ser um canal poderoso para sentir a presença divina. Passe tempo ao ar livre, em um parque, floresta ou praia. Observe a beleza ao seu redor e permita-se sentir a presença de Deus na criação. Esteja atento a qualquer sentimento de paz ou mensagem que possa surgir em sua mente. Deus pode usar eventos cotidianos para nos guiar e falar conosco. Ele está presente em todos os momentos e situações. Reflita sobre os acontecimentos do dia a dia e procure padrões ou mensagens. Pergunte a si mesmo se há algo que Deus está tentando lhe ensinar através das circunstâncias que você enfrenta. Conversar com líderes espirituais ou pessoas de fé pode ajudar a discernir a voz de Deus. Eles podem oferecer sabedoria e perspectiva. Procure alguém que você confia como um pastor, mentor espiritual
ou amigo de fé e converse sobre suas preocupações e dúvidas. Ouça atentamente os conselhos e reflexões deles. Participar de uma comunidade de fé oferece a oportunidade de ouvir a voz de Deus, através de cultos, sermões e estudos bíblicos. Envolva-se ativamente em sua igreja ou grupo de fé. Participe de reuniões, estudos bíblicos e momentos de oração e adoração. Preste atenção às mensagens e sentimentos que surgem durante esses encontros. Escrever suas orações, pensamentos e sentimentos pode ser uma maneira poderosa de ouvir a voz de Deus. O processo de escrever pode clarificar e revelar insights divinos. Mantenha um diário espiritual, onde você escreve regularmente. Registre suas orações, reflexões sobre as Escrituras e qualquer coisa que sinta ser uma mensagem de Deus. Releia suas entradas para identificar padrões ou respostas. A música é uma forma profunda de conectar-se com Deus. Hinos, cânticos e músicas de adoração podem abrir seu coração e mente para a voz divina. Escute músicas de adoração ou hinos que toquem em seu coração. Cante junto, se sentir vontade, e permita que a música leve você a um estado de comunhão com Deus. Fique atento aos sentimentos e pensamentos que surgem durante esse momento de adoração. Essas práticas, quando realizadas com sinceridade e regularidade, podem ajudar a abrir seu coração e mente para ouvir a voz de Deus de maneiras profundas e significativas. Ouvir a voz de Deus pode trazer inúmeros benefícios e transformação na vida das pessoas nos dias de hoje. Aqui estão alguns dos principais aspectos detalhados. Direção e propósito. Ouvir a voz de Deus pode proporcionar clareza sobre o propósito da vida e as direções a seguir. Quando se tem uma visão clara do propósito de Deus para a sua vida, as decisões diárias se tornam mais focadas e alinhadas com esse propósito. Isso pode resultar em uma sensação de realização e satisfação pessoal. Paz interior. A voz de Deus frequentemente traz uma sensação de paz que ultrapassa a compreensão humana. Mesmo em meio às tempestades da vida, em tempos de estresse e ansiedade, ouvir a voz de Deus pode acalmar o coração e a mente, promovendo um estado de serenidade e confiança de que, independentemente das circunstâncias, tudo está sob o controle divino. Consolo em tempos difíceis. Deus pode oferecer conforto e esperança através de sua voz quando enfrentamos perdas, dores e dificuldades. Sentir-se consolado por Deus pode ajudar a lidar melhor com o luto, a dor e as provações, proporcionando força e esperança renovadas para enfrentar os desafios. Sabedoria para decisões. Deus pode nos orientar com sabedoria divina, ajudando-nos a tomar decisões importantes na vida. Com a orientação de Deus, as decisões, sejam elas pessoais, profissionais ou espirituais, são mais propensas a serem acertadas e benéficas ao longo prazo, evitando erros e arrependimentos. Fortalecimento da fé. Ouvir a voz de Deus fortalece a fé e a confiança em seu plano. Uma fé fortalecida ajuda a enfrentar adversidades com resiliência e otimismo, acreditando que Deus está sempre presente e ativo em nossas vidas. Transformação pessoal. A voz de Deus pode inspirar mudanças profundas no caráter e comportamento. Pessoas que ouvem a voz de Deus muitas vezes se tornam mais compassivas, amorosas, pacientes e éticas. Essas mudanças não só melhoram a vida pessoal, mas também têm um impacto positivo nas relações interpessoais e na comunidade. Inspiração e criatividade. Deus pode inspirar ideias criativas e inovadoras. Profissionais, artistas, líderes e empreendedores que buscam orientação divina
frequentemente encontram inspiração e solução inovadoras que beneficiam suas carreiras e projetos, comunhão e relacionamentos. A voz de Deus nos ensina a amar e respeitar os outros, promovendo relacionamentos saudáveis e harmoniosos, aplicando os princípios divinos em relacionamentos interpessoais, como perdão, compaixão e honestidade. As relações se tornam mais fortes e significativas. Senso de comunidade e serviço. Ouvir a voz de Deus muitas vezes nos chama ao serviço e ao cuidado dos outros. Isso pode levar a um maior envolvimento em atividades comunitárias, voluntariado e atos de caridade, promovendo um impacto positivo na sociedade e fortalecendo os laços comunitários. Deus pode nos alertar sobre perigos e nos guiar para a segurança. Estar atento à voz de Deus pode ajudar a evitar situações perigosas ou prejudiciais, proporcionando uma sensação de proteção e segurança. Ouvir a voz de Deus, portanto, pode transformar a vida de maneira profunda e abrangente, oferecendo orientação, paz, consolo e sabedoria, fortalecimento da fé, transformação pessoal, inspiração e melhores relacionamentos, um senso de serviço e uma sensação de proteção. Quando não ouvimos a voz de Deus, podem surgir várias consequências negativas que afetam diferentes aspectos da vida. Aqui estão 5 fatos negativos detalhados. Primeiro, falta de direção e propósito. Sem a orientação divina, as pessoas podem sentir-se perdidas ou incertas sobre a direção que suas vidas devem tomar. Essa falta de clareza pode levar às decisões erradas ou impulsivas, resultando em insatisfação e arrependimentos. A ausência de um propósito claro pode causar desmotivação e falta de foco, tanto na vida pessoal quanto profissional. 2. Aumento da ansiedade e do estresse. A voz de Deus frequentemente traz paz e consolo em tempos de dificuldade. Quando não ouvimos essa voz, a ansiedade e o estresse podem aumentar. Sem essa fonte de paz, os desafios diários e os problemas parecem mais difíceis de enfrentar. A falta de uma base espiritual sólida pode intensificar sentimentos de medo, insegurança e preocupação, afetando negativamente a saúde mental e física. 3. Deterioração dos relacionamentos. A orientação divina muitas vezes nos ensina a amar, perdoar e entender os outros. Ignorar essa orientação pode prejudicar os relacionamentos. Sem os princípios de compaixão, perdão e empatia que a voz de Deus inspira, os relacionamentos podem se tornar conflituosos e superficiais. Desentendimentos e ressentimentos não resolvidos podem levar a distanciamentos e rupturas. 4. Tomada de decisões errôneas. A sabedoria divina pode ajudar a tomar decisões sábias e ponderadas. Sem essa orientação, estamos mais propensos a cometer erros. Decisões importantes, sejam elas pessoais, profissionais ou financeiras, podem ser mal direcionadas sem a orientação divina. Isso pode resultar em consequências negativas, como perdas financeiras, problemas de carreira e escolhas de vida insatisfatórias. 5. Diminuição do crescimento espiritual e pessoal. Ouvir a voz de Deus é fundamental para o crescimento espiritual e pessoal contínuo. Sem isso, o desenvolvimento espiritual pode estagnar. A falta de crescimento espiritual pode levar a um sentimento de vazio e estagnação. Sem a influência transformadora da voz de Deus, pode haver uma falta de motivação para melhorar como pessoa, resultando em comportamentos negativos e uma vida menos significativa e plena.
Ignorar ou não buscar ouvir a voz de Deus pode ter impactos profundos e abrangentes, afetando a clareza de propósito, aumentando o estresse e ansiedade, prejudicando os relacionamentos, resultando em decisões erradas e impedindo o crescimento espiritual e pessoal. Esses fatores juntos podem levar uma vida menos satisfatória e mais desafiadora. Ao longo da Bíblia, muitos homens ouviram a voz de Deus e, através dessa comunicação divina, desempenharam papéis cruciais na história da fé. Aqui estão alguns dos mais notáveis. Abraão é conhecido como o pai da fé. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu, mesmo quando as instruções eram difíceis de compreender ou seguir. Deus chamou Abraão para sair da sua terra natal e ir para um lugar que ele lhe mostraria. Gênesis 12, 1-4. Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque como prova de sua fé. Abraão obedeceu, mas Deus interveio no último momento, fornecendo um carneiro para o sacrifício. Gênesis 22, 1-14. Moisés foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel para fora do Egito. Ele teve uma relação direta e contínua com Deus, recebendo instruções claras e milagrosas. Deus chamou Moisés para libertar os israelitas do Egito, através de uma sarça ardente, que não se consumia. Êxodo 3, 1-10. Moisés subiu ao Monte Sinai, onde Deus lhe deu os 10 mandamentos para guiar o povo de Israel. Êxodo 20, 1-17. Samuel foi um profeta e juiz em Israel, conhecido por ouvir a voz de Deus desde a infância. Quando era menino, Samuel ouviu Deus chamando seu nome durante a noite e, com a orientação do sacerdote Eli, respondeu ao chamado. 1 Samuel 3, 1-10. Samuel recebeu instruções de Deus para ungir Davi como rei de Israel, mesmo quando parecia que outro filho de Jessé seria escolhido. 1 Samuel 16, 1-13. Davi, o rei mais famoso de Israel, frequentemente buscava a orientação de Deus e era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Antes de enfrentar o gigante Golias, Davi confiou em Deus e declarou sua fé, acreditando que Deus lhe daria a vitória. 1 Samuel 17, 45-47. Davi consultava frequentemente Deus antes de tomar decisões importantes, como quando perguntou a Deus se deveria atacar os filisteus. 2 Samuel 5:19. Elias foi um profeta poderoso que realizou muitos milagres e confrontou os reis de Israel sobre sua idolatria e afastamento de Deus. Elias desafiou os profetas de Baal e, em resposta à sua oração, Deus enviou o fogo do céu para consumir o sacrifício, demonstrando seu poder. 1 Reis 18, 20, 39. Quando fugia da rainha Jezabel, Elias ouviu a voz de Deus, não no vento, terremoto ou fogo, mas em uma voz suave e tranquila, que lhe deu novas instruções. Isaías foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, recebendo visões e palavras diretamente de Deus, que são registrados no livro de Isaías. Isaías teve uma visão de Deus no templo, onde ouviu a voz divina, perguntando quem enviaria. E ele respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, 1-8. Isaías recebeu e transmitiu muitas profecias sobre a vinda do Messias, como a famosa profecia do nascimento de Jesus. Isaías 7,14, 9, 6 e 7. Jeremias, conhecido como o profeta chorão. Jeremias foi chamado por Deus para advertir Israel sobre a destruição iminente devido à sua desobediência. Deus falou a Jeremias desde jovem, assegurando-lhe que o havia escolhido, antes mesmo de nascer, para ser um profeta às nações. Jeremias 1, 4, 10.
Jeremias recebeu a promessa de uma nova aliança que Deus faria com seu povo, escrita em seus corações. Jeremias 31 ao 34. Paulo, originalmente um perseguidor dos cristãos, teve um encontro direto com Jesus, ressuscitado, e se tornou um dos mais influentes apóstolos. Paulo ouviu a voz de Jesus perguntando por que ele o perseguia, resultando em sua conversão. Ao longo de seu ministério, Paulo teve várias visões e recebeu direções de Deus, como o chamado para pregar na Macedônia, Atos 16, 9 e 10. Esses homens de Deus exemplificam como a comunicação divina pode guiar, transformar e capacitar aqueles que ouvem e respondem à voz de Deus, impactando suas próprias vidas e a história da fé. A importância de ouvir a voz de Deus na vida contemporânea. Ao explorar a narrativa de homens de fé na Bíblia que ouviram a voz de Deus, podemos compreender a profundidade e a transformação que essa comunicação divina pode trazer para nossas vidas. Abraão, Moisés, Samuel, Davi, Elias, Isaías, Jeremias e Paulo são exemplos vivos de como a orientação e a presença de Deus podem guiar, fortalecer e transformar vidas de maneiras extraordinárias. Esses homens enfrentaram desafios imensos e, através de sua obediência e disposição para ouvir a voz de Deus, foram capazes de cumprir propósitos grandiosos e impactar a história da humanidade. Suas histórias mostram que a orientação divina não é apenas uma questão de fé, mas é uma bússola para viver de forma plena e alinhada com um propósito maior. Ouvir a voz de Deus proporciona clareza e sentido de direção, algo que é essencial em um mundo repleto de distrações e incertezas. Assim como Abraão foi guiado a se tornar o pai de uma grande nação, nós também podemos encontrar nossos propósitos a caminhar com convicção, sabendo que estamos seguindo um plano divino. Em tempos de ansiedade e estresse, a voz de Deus oferece uma paz que transcende a compreensão humana. Moisés, ao enfrentar o faraó e liderar os israelitas, encontrou força e tranquilidade na presença de Deus. Hoje, podemos buscar essa mesma paz ao enfrentar os desafios da vida moderna. A sabedoria divina é um recurso inestimável em nossas decisões diárias. Samuel, Davi e os profetas frequentemente buscaram a orientação de Deus para tomar decisões críticas. Sem essa sabedoria, corremos o risco de decisões erradas, que podem levar consequências negativas em nossas vidas pessoais e profissionais. Deus oferece conforto e esperança, especialmente em momentos de dor e sofrimento. A história de Jeremias, conhecido como o profeta chorão, nos lembra que mesmo nas situações mais sombrias, a voz de Deus pode trazer consolo e força para perseverar. Através da comunicação com Deus, experimentamos um crescimento espiritual contínuo. Paulo, cuja vida foi radicalmente transformada ao ouvir a voz de Jesus, demonstra que essa transformação nos leva a viver um propósito renovado, impactando positivamente não apenas nossa vida, mas também a vida daqueles ao nosso redor. Ignorar ou não buscar ouvir a voz de Deus pode levar a uma falta de direção e propósito, aumento do estresse e ansiedade, deterioração dos relacionamentos, tomada de decisões erradas e estagnação espiritual. Esses fatores podem resultar em uma vida menos satisfatória e mais desafiadora. Ouvir a voz de Deus é um convite a viver uma vida mais plena, significativa e transformadora. As histórias bíblicas nos ensinam que a orientação divina é acessível a todos que buscam e se abrem para ouvir. Em um mundo cada vez mais complexo, encontrar momentos de silêncio e buscar a presença de Deus pode ser chave para uma vida de paz, propósito e realização. Assim como os grandes homens da fé da Bíblia, podemos aprender a discernir a voz de Deus e permitir que sua sabedoria e amor
guie nossos passos. Ao fazer isso, experimentaremos a profundidade de uma vida conectada ao divino, capaz de enfrentar qualquer desafio com confiança e serenidade. Que possamos, como eles, ouvir a voz de Deus e responder com fé e obediência, transformando nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e compartilhe. Deus te abençoe e até a próxima.